One, two, three, come on! Graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Momento de nós iniciarmos nosso estudo da escola dominical e refletirmos. Hoje, quando nós não temos a oportunidade de estarmos reunidos num tempo, num lugar comum, aqui a gente vê como que faz falta, né? Como faz falta a gente ter um lugar nosso, um lugar comum nosso, para que a gente possa congregar. E tire esses dias, põe o hábito de mais orar, põe o hábito de mais ler a palavra de Deus, de buscar mais o Senhor. Nós vivemos um mundo assim tão corrido, são tantas coisas a fazer, todos os dias, sem exceção, fazemos tantas coisas e esquecemos daquilo que é essencial. E hoje, quando nós ficamos de quarentena dentro da nossa casa, a gente pode refletir. Agora você pôs o pé no freio. Quantas vezes eu tenho falado da igreja? Põe o pé no freio. Então, aproveite essa oportunidade e realmente reflita mais sobre a palavra de Deus e aquilo que você está vivendo. Temos a vida tão corrida, com tantos compromissos, com tantas tarefas e coisas a fazer, e muitas vezes deixamos aquilo que é essencial para depois, como aquela passagem de Marta e de Maria. Maria sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, aprendendo do Senhor Jesus, e Marta ali atarefada com tantas coisas para fazer dentro de casa, e ao ponto dela reclamar com o Senhor Jesus: poxa, eu estou aqui cheio de trabalho para fazer e Maria está aí, briga com ela para que ela pare, saia daí dos seus pés e venha aqui para me ajudar. E Jesus Cristo fala para Marta: Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e esta foi Maria que escolheu, e dela não será tirada. Então, que possamos pensar nisso. Temos tantas tarefas, tantas coisas para fazer, mas esquecemos daquilo que é essencial, e a palavra de Deus é aquilo que nos é essencial. Ao iniciarmos essa nossa escola dominical, que você já fique com essa primeira lição. Olhe, reveja os teus conceitos e veja aquilo que é essencial. Mas vamos nós agora ao nosso estudo. Nós vamos estudar hoje sobre enxergar e agir pela fé. Como que estão os seus olhos espirituais? Como que está a tua fé? Está operante ou inoperante? Olha que a própria palavra de Deus diz que a fé sem obra ela é morta. Então temos que ter uma visão espiritual, mas também temos que ter uma fé efetiva. E como nós falamos, nós estamos estudando a Cruz de Malta, é uma revista antiga, mas que é a palavra de Deus que é sempre atual na nossa vida, né? Ela é. E então vamos estudar um pouco sobre as bem-aventuranças, vamos estudar sobre um pouco do sermão da montanha. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. E façamos agora a leitura. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Palavra de salvação e vida eterna. Parte do sermão do monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Hoje vamos falar sobre o enxergar
e agir em fé. Diante de tudo aquilo que você tem vivido, diante dessas circunstâncias que temos vivido, o que é que você tem vivido? Qual a sua ótica diante da nossa realidade? Diante dessa correria que fazemos? E como você tem agido? O que você tem visto? Será que você vê essa pandemia só como algo terrível em que pessoas estão ficando doentes e, além de ficar doentes, muitas estão morrendo? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Veja também um lado positivo. Você pode hoje estar com a tua família um pouco mais de tempo. Você pode, aqueles teus projetos que estavam engavetados porque você nunca tinha tempo, arrumar um guarda-roupa, fazer uma arrumação em alguma parte da casa que precisa fazer, consertar alguma coisa. E o melhor do que isso, muito mais do que estar assim trabalhando, é estar com a sua família, sabe? Aproveitar esses momentos de comunhão, de união com a família, porque a família hoje em dia está muito separada. O telefone que eu estou gravando aí é uma bênção muitas vezes, mas muitas vezes também pode ser maldição. Às vezes você pode estar num quarto vendo uma coisa no telefone, os teus filhos ou seus pais estarem no outro quarto vendo outra coisa, alguém está ali na sala, está vendo outra coisa, e cada um está no seu espaço vendo alguma coisa diante do telefone, e esquece do contato. Hoje em dia estamos falando tanto do contato físico, mas nos tem faltado o contato físico. Isso também é algo para a gente ver com a visão espiritual, né? É tanta correria que nós não conseguimos nos abraçar, e veja que hoje estamos proibidos. É ato de amor não abraçar, é ato de amor não beijar, é cuidado. É um cuidado às pessoas a quem nós amamos, e estamos sentindo falta disso. Mas você tem enxergado, você tem buscado em fé, agir, né, em fé? E é isso que nós vamos ver nesse estudo. Só existe uma maneira de alguém ser considerado brasileiro sem que tenha nascido no Brasil, e é através do processo de naturalização. O Brasil, ele é regido pelo direito do solo e os solis. Quem nasce no Brasil, brasileiro é. E se nasceu fora, para se naturalizar, tem que passar por um processo. Tem que comprovar que conhece a cultura, que conhece o hino nacional e tantos outros procedimentos. Não é simplesmente, eu quero ser brasileiro e é assim que acontece, não. A mesma coisa também para aquela pessoa que quer ser naturalizada no reino de Deus. Há também a naturalização pelo ius sanguinis, ou direito do sangue. Por exemplo, filhos de italianos que nascem em outros países podem pedir a naturalização pelo sangue, né? E para que nós podemos sermos naturalizados no reino de Deus, passamos por conhecimento das coisas de Deus, mas também pelo sangue de Jesus Cristo. Então é um processo duplo, né? Mas para que você seja considerado brasileiro, você tem que passar por esse processo. Da mesma forma, se fala com o cidadão do reino dos céus. Devemos buscar cada dia conhecer mais a palavra de Deus, colocar os hábitos que se colocam aqui para a gente, é claro, não aqueles hábitos que são hábitos nacionais do povo de Israel, mas colocar os hábitos, conhecer a palavra de Deus e viver, e deixar o sangue de Jesus Cristo passar por você e transformar radicalmente a tua vida e a tua alma. Estamos precisando disso, mudança radical de procedimento, de modo de ser, de agir e de interagir com as pessoas, como cristãos, como verdadeiros servos de Deus. Jesus, ele foi mais a fundo na questão e falou de atitudes que caracterizam a cidadania do reino. Tais atitudes aparecem no texto em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, como nós lemos. Diante das sociedades, elas são consideradas atitudes de pessoas fracas e sem expressão em um mundo real como o nosso. Quando ele vai falar das bem-aventuranças, quando a gente busca ser manso, quando a gente busca ser pobre de espírito, quando a gente busca ser pacificador, nós somos considerados fracos, mas para o reino de Deus somos aquelas pessoas transformadas pelo poder da palavra. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada versículo, versículo por versículo. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquela pessoa que tem a noção
da necessidade, ele carece de Deus, ele precisa do Senhor. Tudo aquilo que ele vai fazer, ele busca a Deus. Tudo aquilo que ele tem que decidir, ele busca orientação na palavra de Deus. É aquela pessoa que, não que seja considerada fraca, porque o mundo assim a considera, aquela pessoa ali sem atitude, não. A atitude dela está em depender de Deus. E muitas pessoas hoje acham que isso é fraqueza. Os mais espertos engolem o humilde de espírito assim, ó, facinho. Né? Quantas pessoas falam assim, o cristão é bobo? Quantas pessoas dizem isso? Ah, é bobo, é enrolado pelo pastor. Ah, tá lá, ó, o pastor tá tirando o dinheiro dele. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Mas aquela pessoa que é pobre de espírito, é aquela pessoa que carece, aquela pessoa que sabe que precisa de Deus e luta para a cada dia depender mais de Deus. Por isso que Cristo fala, vinde a mim os pequeninos e não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aquela pessoa que quiser entrar no reino de Deus tem que ser como a criança. E a criança, quanto menor é a criança, mais ela depende do seu pai e da sua mãe. O homem, conforme ele vai crescendo, ele se torna independente do seu pai e da sua mãe. Mas o cristão é o contrário. A gente, quando aceita Jesus Cristo como nosso único Senhor Salvador, a gente acha que né? Eu sou um doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E aí ele vai aprender que o crescimento dele em vez dele o crescimento dele não é aquela coisa de não dependo mais de ninguém, não dependo mais de nada. Não, mas ele vai falar assim, eu dependo exclusivamente de Deus, como um bebê, né? Um bebê precisa de Deus. Assim também é aquela pessoa que é pobre de espírito, que depende de Deus. E ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Veja que o mundo acha que aquela pessoa que chora, ela é o quê? Ela é fraca. Só os fracos e os desesperados choram. Os fortes lutam e conseguem o que querem. Mas quando a gente fala aqui do chorar, não é aquela pessoa que chora à toa, mas aquela pessoa que chora por ver o pecado, por ver que as pessoas estão denegrindo, estão se degenerando por causa do pecado. E aí vem aquela tristeza, por ver que aquela pessoa está afastada de Deus, aquela pessoa não depende de Deus, aquela pessoa, para aquela pessoa Deus não é nada, e ela chora, ela se entristece com o pecado, com o seu pecado, e se entristece com o pecado do outro. O versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse negócio de mansidão, isso é besteira. As pessoas engolem também aquelas pessoas que são mansos. Os concorrentes pisam neles e passam para trás, né? A mansidão, ela requer estar na dependência de Deus. É aquela pessoa que não fica impondo aquilo que ela pensa pela força, porque muitas vezes as pessoas querem que seja pela força, e o manso é aquele que vai buscar alcançar o seu objetivo, mas de uma outra forma, de uma forma pacífica, não pela força e não pela violência. A própria palavra de Deus fala, né, que não por violência que nós devemos ir, mas que devemos ir pelo amor, né, a Deus, que você vá a Deus pelo amor e não pela violência. Segue Enxergar e Agir pela Fé, parte 2. Até lá, tchau para todos.